Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhes respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós chamamos as nossas crianças e, saudando a todos vocês, saudamos aqueles que rezam conosco aí através de seus santuários domésticos. Formamos uma grande só família nesta missa que é celebração da Eucaristia. Este momento único, oportuno, de encontro com o Senhor, e quando nós podemos contemplar a pureza das nossas crianças que proclamaram tão bonito a palavra de Deus no dia de hoje. Sabe, rapidinho, viu, criança? Já falo com vocês, mas irmãos e irmãs, me veio ao coração enquanto nós escutávamos a proclamação da palavra, o quanto Deus quer nos envolver de sua ternura. Essa ternura que é imensa, que é tão grande e que todos nós podemos mergulhar quando nós estamos dispostos a deixar a vida de pecado, a deixar, enfim, os erros que cometemos para nos revestir da graça deste Deus que é tão amor, que é tão bondade, que é tão misericórdia. As crianças não sabem, mas os adultos com certeza sabem. E a gente pode cantar assim: A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua Pra me perdoar. vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Eu penso que todas as crianças, todos nós, já ouvimos a narrativa de um trecho tirado do livro do Gênesis, que Deus criou o homem por amor e confiou ao homem uma missão de amar. E nós ouvimos na primeira leitura de hoje, o livro do Gênesis, Adão e Eva estavam repletos da ternura de Deus. Eles perdem esta ternura, vamos assim dizer, eles são impedidos de experimentar o amor de Deus. Por quê? Porque eles desobedeceram a Deus. E todas as vezes que o homem desobedece a Deus, o ser humano, homem e mulher, entendam, a sua escolha é problema seu. Todas as vezes que desobedecemos a Deus, nós nos perdemos. Deus disse: não coma do fruto dessa árvore. Mas eis que a mulher, ela foi ousada.
E ela quis comer do fruto, e ela quis oferecer este mesmo fruto para aquele que deveria com ela formar uma só carne, ou seja, Adão. Comeu daquele fruto e os seus olhos se abriram. Os seus olhos se abriram, não para Deus, porque já estavam abertos para Deus, mas os olhos de Adão e Eva se fecham para Deus e se abrem para a perversidade deste mundo. Os nossos olhos também, meus irmãos e irmãs, devotos de Santa Rita, os nossos olhos muitas vezes estão abertos para a perversidade deste mundo, e é por isso que nós pecamos. E assim nós cantamos, no salmo de hoje, um salmo tirado o salmo de número 50, melhor dizendo: pequei, Senhor, misericórdia. Mostrais assim quanto sois justo na sentença, quanto é reto o julgamento que fazeis. Eu já nasci na iniquidade. Por causa de Adão e Eva, todos nós nascemos na iniquidade. Os nossos pais já nos conceberam na condição de pecadores, mas a graça de Deus nos envolve, a graça de Deus nos enche de vida, para que nós possamos mudar de vida, para que nós não continuemos na mesmice. Se o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva, eis que a graça entra no mundo pela obediência da Virgem, pelo sim da Virgem, e por Jesus, que assumiu a nossa condição para nos salvar. Em Jesus não existe maldade. Jesus está aqui, tocando no meu braço, como todas essas crianças, porque há pureza de coração. Não há maldade na criança, até mesmo para com aqueles que erram. Ou por que não dizer não há maldade no coração das crianças, quando nós não comungamos dos mesmos pensamentos que elas têm? Pode ver, o pai e a mãe podem até dizer não. A criança fica num primeiro momento incomodada, mas logo já se esquece. Porque não existe maldade. Não existe pecado no coração de um inocente. Não existe o mesmo sentimento, ou melhor dizendo, não existe a mesma pessoa que conduziu Jesus ao deserto. Ou melhor, que tentou Jesus no deserto. Quem conduziu Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. Este mesmo Espírito está sobre essas crianças e sobre todos nós. Mas infelizmente, nós damos lugar na nossa vida para o demônio, diferente de Jesus, que não deu lugar para ele. Jesus pôde ouvir do demônio aquela apresentação, por assim dizer, ou aquele desejo de a ele entregar 3 grandes pecados que tomam conta do nosso coração: o prazer, o poder e o possuir. Olha, se és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. O prazer da carne. É por isso que nós jejuamos. Não é só jejuar da língua, não. Nós precisamos renunciar a um alimento. Nós precisamos deixar de comer algo que nos faz bem, que nos dá prazer. E o que Jesus vai responder para o diabo? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois, o poder. Olha, lança-te daqui, os teus anjos vão cuidar de ti, você não vai se quebrar. E Jesus mais uma vez o repreende. Logo depois, o demônio não satisfeito, ele fala do possuir. Está vendo todo este reino aqui? Ele será teu, se tu me adorares, se ajoelhares diante de mim. E Jesus diz: vai para longe, demônio, vai para longe, Satanás. Mesmo que inconscientemente, esses 3 desejos, infelizmente, ainda habitam no nosso coração. Principalmente quando nós não somos fiéis ao projeto de Cristo, como nós não somos fiéis à igreja. Estará sempre presente o poder, o prazer, o possuir,
quando nós não somos capazes de ter sensibilidade pelo nosso próximo, quando nós achamos que nós somos mais cristãos que o próprio Cristo. Eu não vou cair na tentação, porque eu sou fiel à tradição, eu amo o coração de Jesus, eu sou devoto do Imaculado Coração de Maria, e eu falo mal do bispo e mal da igreja. O bispo pode até errar, porque ele é ser humano. Eu então nem se fale, que sou tão miserável, posso até errar, mas eu não posso denegrir a imagem da igreja, porque a igreja não é minha, nem do bispo, ela é de Cristo. Nós somos os empregados dele. Empregados no bom sentido. Nós devemos ser servidores dele. E nós não podemos colocar em xeque, por conta nem do atual governo, nem do governo anterior, a nossa fé, porque não presta nenhum dos dois. São todos farinhas do mesmo saco. Nós devemos ser fiéis a Jesus Cristo. Eu peço encarecidamente para vocês, não falem mal da igreja. A igreja é de Jesus. De Jesus que fica assim, ó, na nossa mão, puxando. Quando nós estamos desviando do caminho. E quando nós queremos ter mais fé do que o próprio Senhor, colocando em risco a nossa alma, a nossa vida, e procurando cada vez mais deixar que aquilo que eu acho que eu penso é o melhor. Não ao aborto, não a qualquer situação de morte, não a tudo aquilo que atenta contra a nossa consciência, a nossa alma, a nossa vida. Podemos ser a favor daquilo que vem de Deus sempre. E para ser a favor daquilo que vem de Deus, nós precisamos estar como os apóstolos, logo depois da ressurreição, que estavam nos cenáculos, e sem dúvida alguma, segundo a tradição, a Virgem Maria ali estava lá, e eles estavam com medo por conta de tanta confusão que estava acontecendo, por conta de tanto e-mail, por conta de tanto telefonema. Nem existia telefone nem e-mail na época, mas hoje já existe, e essa confusão vira cada vez mais. Eles não fizeram barulho nenhum, eles com certeza estavam de joelhos rezando. Eu até falava isso no lado de Santa Luzia ontem. Estavam lá, cantando como nós podemos cantar agora, quem sabe. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Somente assim que o Espírito Santo pode vir. Se a gente ficar arrumando confusão, o Espírito Santo não vem. Ele está, mas ele não toca o nosso coração. Nós precisamos ser fiéis a Deus, a Cristo e à igreja. Eu lembro sempre do Dom Joaquim. Quem aqui conheceu o Dom Joaquim? Levanta a mão. Muita gente conheceu o saudoso Joaquim. Dom Joaquim, ele falava uma coisa que muito me encantava, e por isso que eu nunca condeno ninguém. Eu procuro ter empatia, mesmo que o outro esteja errado. Dom Joaquim dizia: sabe qual é a diferença do nosso pecado para o pecado de fulano? É que o pecado de fulano é público e o nosso está oculto. Ah, se vocês soubessem dos meus pecados. O que Jesus fez quando a mulher, pega em flagrante adultério, foi jogada aos seus pés? Ele a condenou, ele a massacrou? Ele disse, pode cometer adultério e está tudo bem? Não, ele não disse isso, ao contrário. Ele quis reintegrar aquela mulher na vida dele. Ele pegou aquela mulher como a Pietra pega na minha mão aqui, ó, e segurou. E disse assim, quem de vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então aqueles que ficam condenando Cristo, a igreja, cuidado. A partir de mim. Porque eu acho que é o melhor para Deus. Porque eu sou bonzinho, eu sou santinho. Não é, Cristina Castilho? Santinho. Nós somos santinhos. Jesus diz isso e espera daquela mulher uma mudança de vida. O que ele diz para aquela mulher?
vai, os teus pecados estão perdoados, e não peques mais. Então eu insisto com vocês, eu estou partilhando isso com vocês nesta homilia, que está em total comunhão com o evangelho de hoje, com a palavra de hoje, porque todas as vezes que nós nos colocamos como o centro das nossas vidas, querendo ser Deus, nós nos perdemos. Nós podemos até estar certos, mas é melhor estar com a igreja. E estar com a igreja quer dizer não compactuar com o erro do próximo, mas jamais denigrir a imagem da igreja e a imagem dos seus pastores. Vocês sabem que desde quinta-feira está uma confusão aqui na nossa diocese, porque veio o ministro do governo até a cúria, o bispo, ele abre as portas para todos. Se está certo ou errado não é problema meu nem seu, nós deixamos para Deus. Mas o que mais me machucou, e por isso que eu tomo a liberdade de falar para vocês, é que saiu um áudio por aí, eu tenho até vontade de colocá-lo nas minhas redes sociais, dizendo que nós padres não somos homens, porque nós não enfrentamos o bispo. Eu prefiro ser homem acertando com a igreja e anunciando o evangelho, do que me esconder, dando uma de bom moço, a favor dos bons costumes, dizendo que rezo o terço, que sou de comunhão diária, e por detrás tem uma vida do diabo, como este diabo que tentou Jesus no evangelho que nós ouvimos hoje. Nós devemos ser a favor de Cristo. O demônio quer nos tentar, o demônio quer nos dividir. E insisto, eu digo isso para vocês porque eu sei dos meus pecados, e por isso que eu não julgo ninguém. Não julgo. Você pode ter o maior pecado, o que eu vou pedir para você é que você se arrependa e volte para Deus, porque é isso que Ele pede. Eu não vou te julgar, porque Deus não te julga, Ele te acolhe. O teu pecado vai fazer com que você sofra as consequências dele, mas se você se arrepende, Ele te acolhe de braços abertos, como cantamos no início. É grande o nosso pecado, porém é maior, imenso, o coração de Deus. É neste coração que vamos mergulhar. É este pão que vamos comungar, que é o corpo e o sangue do Senhor. E quem se aproxima destas duas mesas, da palavra e da Eucaristia, deve fazer o jejum sim, do alimento, sempre. Mas também deve controlar a mão, a língua, o pensar, o agir, fazendo este jejum para experimentar o céu já aqui na terra. Insisto com as palavras do apóstolo Paulo e concluo. Se o pecado adentrou no mundo e nos tirou a aliança feita por Deus, em Jesus esta aliança é renovada. E portanto, diferente de Adão e Eva, sejamos obedientes. Comamos da árvore da vida, que é a cruz que é sinal de sofrimento, de dor, a cruz que é sinal muitas vezes de derrota, mas a cruz que vai nos dar um coração semelhante ao coração destas crianças, pleno de pureza e desejosos do céu. Podemos ficar de pé só as crianças? Olhando para a cruz de Jesus. E que bom que esta homilia foi gravada. Pode disparar. Gostaria que ficasse assim, encaminhada com frequência, com a mensagem que eu recebi dizendo que os padres não são homens. Pode disparar. Senhor Jesus, nós te pedimos, dá-nos deste pão. Dá-nos, Senhor, a tua vida, para que possamos fugir do pecado. Fugir do pecado. E apesar das tentações, fazer a tua vontade. Assim seja. Agora pode voltar para o lugar.